Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, tivemos problemas ontem. Ontem eu não consegui dar aula síncrona para vocês. Eu sugeri que vocês marcassem um novo dia e horário ainda essa semana. Eu não sei se vai ser possível. E por isso, pessoal, eu vou fazer alguns comentários aqui mesmo sozinho, e disponibilizar esses comentários para vocês. Eu vou resolver também aqui um exercício, de alguma forma tentando ajudá-los, tá? E como sempre, a gente está totalmente disponível para poder, né, tirar qualquer dúvida, pode me enviar sem maiores problemas, tá ok? Então hoje eu vou fazer, né, um apanhado, uma revisão desse PAPR2 e resolver pelo menos um exercício com vocês aqui, que eu sei que sempre, né, é um exercíciozinho que costuma surgir algumas dúvidas, ok? Eu vou apresentar aqui a minha tela. Então, pessoal, nesse PAPR, né, vamos mostrar aqui o PAPR2. O foco nosso aqui é apresentar para vocês um pouquinho, né, detalhar a química, né, ela é uma ciência, então ele trata nessa questão da química como ciência, né, e também a linguagem, como todas as ciências, né, a química, ela tem que ter uma linguagem própria, que é a forma, né, que a gente vai usar para difundir esse conhecimento químico, né, então tem toda uma simbologia própria que a gente precisa de entender. Mas o principal assunto mesmo desse PAPR2 é a estrutura atômica da matéria. Então, nós queremos entender aqui, né, como que é formado, né, tudo que existe no universo, todas as substâncias que existem no universo. Que nós já vimos, no primeiro PAPR, que tudo que existe no universo, focando principalmente no nosso planeta Terra aqui, né, são materiais, né, são misturas, e também existem substâncias puras, mas não é muito comum, né? No geral, as substâncias estão misturadas, formando materiais, né? Podem ser, né, misturas, soluções, colóides, agregados, ok? Mas agora nós queremos entender, né, microscopicamente, né, como que é formado, né, essas substâncias que formam esses materiais, ok? E para isso a gente vai apresentar um pouquinho também da linguagem que é usada na química. Então, pessoal, né, nós vamos ver uma parte desse capítulo 3, como foi colocado. A maior parte desse capítulo 3 é simplesmente uma leitura, tá? Mas é importante que vocês leiam e assistam também, né, a videoaula que fala a respeito desse assunto. Então, aqui no capítulo 3, né, ele vai trazer alguns tópicos gerais sobre a evolução da química, né, como que a química se tornou uma ciência. Nem sempre foi assim, né? É, e a gente vai vir, né, até a unidade 4 aqui, né, até a linguagem química, ok? Então, nessa primeira sessão, né, tem um vídeo mostrando isso bem para vocês, né? A gente vê que a química, pessoal, né, nos primórdios da química, as transformações químicas sempre foram usadas, né? Desde a descoberta do fogo, o ser humano vem fazendo transformações químicas, né? Que com a descoberta do fogo, ele começou primeiro a cozinhar alimentos, a produzir chás, remédios, né? Remédios caseiros, obter tintas para as pinturas. Então, isso são processos químicos, né? Esses processos químicos avançaram muito, né? Aprenderam a lidar com metais, né? A fazer todas as técnicas de metalurgias, isso já é bastante antigo, né? Então, a leitura aqui desse texto vai mostrar para vocês um pouco dessa evolução, até chegar ao que a gente chama de alquimia, né? A alquimia não era a química, mas os alquimistas deram grandes contribuições para o avanço da química, porque eles descobriram muitas substâncias novas, né? Desenvolveram muitos processos novos, equipamentos novos, né? Que até hoje são usados na química, né? Mas os alquimistas eles buscavam produzir ouro, principalmente, né, que é um metal nobre, a partir de metais menos nobres. Eles queriam fazer o que a gente chama de transmutação da matéria, né? Hoje sabemos que, né, hoje isso é até possível mesmo, usando, né, a radioatividade, né, os processos nucleares, que a gente chama, né? A gente vai discutir isso mais para frente. Mas naquela época, com certeza, isso era muito difícil, né? Além de transmutar materiais, os químicos também queriam descobrir, né, uma cura para todas as doenças, né? O que eles chamavam de elixir da longa vida. Mas tanto a videoaula, né, quanto o texto aqui, ele vai contar um pouquinho dessa história para vocês, né? Desses primórdios da química, que podemos dizer assim, ok? A química surge realmente, pessoal, com o método científico.
Então, ele vai contar um pouquinho dessa história também, né? Como que foi proposto, quem propôs, como que houve esse avanço, né? Da alquimia para a química, né? Como que a alquimia em si não era uma ciência, né? Era muito místico, né? Era mais uma religião, talvez, podemos dizer assim, né? E a química é uma ciência, como a física, né? Como a biologia e várias outras ciências que temos hoje em dia, né? As chamadas ciências naturais. Então, a ciência ela tem que ter um método, pessoal. Né? Tudo que é ciência, e não quer dizer que a ciência é uma verdade absoluta. Tá? A ciência está em busca da verdade. E a ciência ela se difere de outros conhecimentos porque ela usa um método, que é o chamado método científico. Okay? E aqui ele vai discutir todas as etapas desse método. Né? O método científico ele é baseado principalmente em experimentos. São feitos experimentos controlados, ok? E a partir desses experimentos são tirados resultados, né, que podem virar leis, regras gerais, né, teorias. Se essa teoria mostrar que está errada, novas teorias serão propostas, né, novos experimentos serão feitos. Então, a ciência está em constante evolução. Tá? É o único conhecimento? Não. É o mais correto dos conhecimentos? Também não, pessoal. Mas a ciência é o que mais se aproxima, podemos dizer assim, do conhecimento verdadeiro. Né? Porque ela está sempre em busca, ela está sempre em evolução. Ok? E aqui ele vai discutir também a questão da química moderna, né? Como que surgiu a famosa química, né? A química que a gente está estudando hoje em dia, né? Que em grande parte foi, né? Devido a um famoso químico, né? O Lavoisier, que talvez foi que marcou essa virada, né? Que a química se tornou mesmo uma ciência com caráter moderno. Mas o que caracteriza uma ciência, pessoal, é a experimentação. E experimentos controlados. Então é importante que vocês leiam toda essa sessão. Tá? Aqui vai contar a história porque do primeiro químico brasileiro, talvez é considerado, meu Vicente Seabra. Né? São todas as informações importantes que vocês leiam, né? Para vocês terem esse embasamento, né? Entender melhor esse conceito de ciência. Tá? E, logicamente, se quiserem discutir alguma coisa comigo, me mandem, né? Por favor. Ele vai fazer aqui nessa segunda sessão essa diferenciação, né, de conhecimento científico e senso comum. O senso comum é um tipo de conhecimento também, só que ele não é científico. Né? O que é conhecimento científico? Então, ele vai discutir isso aqui bastante nessa sessão, né? Destacando, né, que transformação química não é domínio exclusivo dos químicos. Né? Muitas transformações que são feitas na nossa sociedade são feitas por pessoas que não sabem nada de química. Né? A cozinha, pessoal, né? Você está fazendo preparando um alimento, ali acontecem muitas transformações químicas, né? Na nossa cozinha. E aí em vários outros setores, né? E são conhecimentos senso comum que são passados, né, de pai para filho, né? E a gente aprende isso, né, com a nossa sociedade, né? Sem precisar de estudar. Já o conhecimento científico, né, ele é todo baseado, né, no método científico. É um conhecimento, né, ele é todo baseado em hipóteses, em teorias, em experimentações. Ok? Isso que é discutido aqui nessa sessão. É uma sessão importante para ler. Aqui nessa sessão 3, pessoal, ele vai fazer uma discussão que já veio muitos anos, né? Que antigamente não se sabia, né? A natureza da matéria. Se ela era corpuscular ou se ela era descontínua. Hoje nós sabemos que a matéria, tudo que existe na natureza, ela é formada por partículas, pessoal. É diferentes tipos de partículas. A gente vai ver que a menor partícula possível, né, é o átomo, que vai ser o próximo capítulo. Okay? Então, aqui também ele vai discutir um pouquinho, né, dessa natureza da matéria. Ele vai sugerir alguns experimentos e discutir, né, por que a matéria ela é contínua, ela é formada por partículas. Ok? Essa sessão sim aqui já vai ficar um pouquinho, né? Eu tenho que traçar um pouquinho mais de comentários, né? Que são de substâncias simples e compostas. Ok? Como que se sabe disso, né? Ele conta aqui um pouquinho da questão da eletrólise da água, né? A água é uma substância já conhecida há bastante tempo, né? E descobriu-se, pessoal, né? Lá no século XVIII, século XIX, descobriu-se que a água ela era formada por dois elementos diferentes, né? E o hidrogênio e o oxigênio. Como que foi feito isso, né? Foi feito o que a gente chama de eletrólise, né? É um experimento, né? Onde se dividiu. Eles puderam concluir que a água era formada por dois tipos de elementos diferentes. A água é uma substância química. E aí ela recebeu o termo de substância química composta, porque ela tem mais de um tipo de elemento. Então, né, ele conclui, né,
seção, né, conceituando substância, né? Então, a substância é qualquer porção de matéria constituída por um e somente um tipo de constituinte, ok? Esse constituinte, pessoal, é o que a gente vai chamar de elemento químico, ok? Uma molécula, né? Então, as substâncias, aí, estudando os tipos de substância, então toda substância ela é pura, né? Nós falamos lá atrás, né, substâncias e materiais. Antigamente falava-se em substância pura e mistura, né? Tudo que é mistura a gente está chamando aqui de material. E a substância, o conceito de substância, já implica que ela tem que ser pura. Uma substância pura, ela pode ser simples, quando ela é formada por somente um único tipo de elemento químico, ou ela pode ser composta, quando ela é formada por mais de um tipo de elemento químico. Ok? E aqui a gente vai ter exemplos. Aqui ele vai apresentar a linguagem, eu vou até dar aproveito e falo aqui que a química, né, é a ciência que estuda substâncias, suas constituições, suas propriedades e suas transformações em novas substâncias, né? Além dos efeitos e modelos explicativos relacionados a tais transformações. Esse é o conceito de química, né? Aqui ele mostrando, né, uma série de substâncias químicas que a gente tem em contato, né, mostrando uma menina aqui, né? Tudo mostrando, né, tudo de química que tem, né, somente em utensílios que ela está utilizando, né? A gente não pode esquecer que a própria constituição de um ser vivo são substâncias químicas, né? Vou destacar que a química tem uma linguagem própria, essa linguagem ela foi modificando com o tempo, né? Hoje nós temos uma linguagem já que a gente vai estar apresentando aqui, que é a linguagem que é usada atualmente, né? Que já vem de algum tempo, né? E é a linguagem que moderna, podemos dizer assim. Então, pessoal, e aqui, né, a gente vai falar de fórmulas, a gente precisa de maneiras de representar as substâncias puras, né, as substâncias puras, né, simples e compostas. Por isso que eu já pulei lá, que eu queria mostrar aqui, por exemplo, né? Então, né, as substâncias, pessoal, né, elas são formadas por elementos químicos. A gente vai definir isso bastante, né, quando a gente falar em átomos no próximo capítulo, né? Então, aqui eu estou dando alguns exemplos de substâncias simples, que são formadas por um único tipo de elemento químico, né? E tem, por exemplo, o hidrogênio, que é um gás que existe em pequenas quantidades aí no nosso planeta, pessoal, mas você sabe que o Sol, né, ele é basicamente uma mistura de hidrogênio e hélio, né? Basicamente 90% da massa do Sol é formada do elemento químico hidrogênio. Né? O hidrogênio, pessoal, ele é formado por dois átomos de hidrogênio ligados, né? A fórmula dele é H2. Mas é uma substância simples, né? A única coisa que existe no hidrogênio é o átomo de hidrogênio apenas. Né? O nitrogênio, que é um gás muito comum na nossa atmosfera, né? Ele também são dois átomos de nitrogênio ligados. Né? O oxigênio, que é um gás vital para a nossa respiração, né? A gente só consegue obter energia, pessoal, porque a gente respira, né? A gente respira para obter oxigênio. O oxigênio ele é fundamental, né, no nosso processo de obtenção de energia. Né? O oxigênio são dois átomos de oxigênio ligados, né? O oxigênio que existe aí na natureza, tá? Aqui está mostrando um enxofre, uma substância também bastante usada, né? São 8 átomos de enxofre ligados. Essa é a fórmula, né, da substância enxofre. A substância ferro, pessoal, muito usada é na construção civil, né? Uma barra de ferro. O ferro, né, ele é formado por átomos, né, de ferro. O iodo são átomos de iodo, só que são dois. Né? O alumínio, também muito usado na construção civil, né? Na cozinha também, né? Papel alumínio, que é uma folha, né? São átomos de alumínio. Né? A substância alumínio é formada por elemento alumínio e a fórmula. Né? Isso aqui são fórmulas, então, a gente vai entender bem essas fórmulas ao longo aí do curso. Tá? Mas então, toda substância simples, pessoal, ela é formada por um único tipo de elemento químico. E aqui a gente tem algumas substâncias, né, alguns elementos químicos, e as fórmulas que a gente usa para representar essas substâncias. Todas aqui são substâncias simples, porque só tem um único tipo de elemento químico. As substâncias compostas, e existem algumas substâncias simples, pessoal, que a gente chama de alótropos, porque são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento, só que em proporções diferentes. Por exemplo, o elemento químico oxigênio, a gente tem duas substâncias
alotrópicas diferentes formadas pelo elemento químico oxigênio, né? Que é o gás oxigênio, que é fundamental para a nossa respiração. 21% da massa da nossa atmosfera, né, é o gás oxigênio. E temos também o ozônio, que é um outro gás que também existe na atmosfera, né, principalmente acima da troposfera, né, na eletrosfera, né, onde ele faz o papel de proteção, né, dos raios ultravioleta, né, o chamado ozônio. Ele é também formado pelo elemento químico oxigênio, só que a proporção aqui é diferente, mas são também substâncias simples. O carbono, pessoal, tem diferentes alótropos. O grafite que a gente usa para escrever, o diamante, que é uma joia extremamente rara, né? Tudo é formado por carbono, pelo mesmo elemento químico, né? Hoje em dia a gente tem uma série de substâncias, os chamados fulerenos, os nanotubos. Né? O texto discute a importância deles, né? Tudo formado por carbono, mas são coisas muito diferentes. Né? São substâncias diferentes, mas formadas pelo mesmo elemento químico, mas são substâncias simples, né? Porque só tem um único tipo de elemento, né? O fósforo a gente tem dois tipos, né? O vermelho, que é o que a gente usa aí, que está nas caixinhas de fósforo, né? Mas existe também o fósforo branco. Então, a proporção de átomos que estão ligados ali são diferentes, mas isso aqui são substâncias simples. Tá? Substância simples só tem um único tipo de elemento químico. Aqui mostrando a diferença do grafite para o diamante, pessoal. Tudo aqui são átomos de carbono, só que a forma que eles estão ligados é diferente. Ok? E aqui já estou mostrando algumas substâncias compostas. A água, tá vendo? São 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio, então é uma substância composta. Ela tem elementos químicos diferentes que estão ligados. A gente vai entender, né, o que são cada elemento químico desse e como que eles se ligam para formar essas substâncias. Aqui tem o ácido sulfúrico, uma substância que a gente vai falar muito, né? Está presente nas soluções de bateria dos automóveis. Né? O cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. Né? O hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Tá vendo? No ácido sulfúrico, pessoal, a gente tem hidrogênio, enxofre e oxigênio. Okay? No cloreto de sódio, a gente tem sódio, que é o Na, e cloro, né, que é o Cl aqui, que é a simbologia. Né? O hidróxido de sódio, a gente tem o sódio, né, o oxigênio e o hidrogênio. A amônia é um gás muito usado em sistemas de refrigeração, tem uma série de aplicações na indústria farmacêutica. Né, é o nitrogênio, um átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. Né. O carbonato de amônio, que é o sal amoníaco, tem muitas aplicações também, principalmente na culinária. Né. Essa é a fórmula dele. Né. A fórmula, então, é na lista, pessoal. Quais átomos que compõem aquela substância e em quais proporções eles estão ligados. O metano, né, que é um gás formado principalmente nos pântanos, né, nos lixões também, a decomposição de cadáveres, é um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Então, essa é uma simbologia própria utilizada, né, para representar. Nós precisamos dessas simbologias, né, assim a gente chama aqui de fórmulas, no caso, para simbolizar, né, a constituição de determinadas substâncias. Então, importante que eu queria destacar aqui no momento, substância simples e substância composta. Tá? Substância simples só tem um único tipo de átomo, de um único tipo de elemento químico. Né? E já as substâncias compostas, ela tem mais de um tipo, né, de elemento químico que forma aquela substância. Lembra, quando eu falo substância, eu estou, né, falando de materiais puros, né, de substâncias puras. Tá? É importante também falar de equações químicas, pessoal, que a equação é uma fórmula que a gente tem de representar uma reação. Então, a gente quer estudar a constituição das substâncias, né? A constituição, a gente quer saber o que forma as substâncias. E também nós queremos saber como que as substâncias reagem para formar outras substâncias. Ok? Como no texto explica aí, por exemplo, a queima, né? Quando a gente queima alguma coisa, está acontecendo uma reação química. Ok? Então, como que a gente representa uma reação química? Foi criada o que a gente chama de equação química. Então, a equação é a forma da gente escrever no papel uma reação. Toda equação química, pessoal, ela vai ter esse jeitão aqui. A gente representa os reagentes, são aquelas substâncias iniciais que vão reagir, e os produtos são aquelas substâncias que vão ser formadas ao final do processo. Essa setinha indica o sentido da reação. Ok? Aqui eu estou representando, ó, uma reação química de combustão. Quando eu queimo, por exemplo, né, o carvão, quando eu estou fazendo um churrasco, por exemplo, né, a gente pega o carvão, ele pega fogo, né, e depois você forma aquela brasa, né,
A queima do carvão, pessoal, é essa reação que acontece, né? O carbono que forma o carvão, ele reage com o oxigênio que está no ar e vai formar o CO2, que é um gás. Tá vendo? Uma substância simples, carbono, principalmente o carbono que a gente usa aqui é o carbono que está na forma de grafite, né? Sólido, esse aqui representa então o estado físico da substância que está reagindo. O oxigênio que está no ar, ele é gasoso, então a gente põe aqui entre parênteses, né? Esse aqui são as fórmulas das substâncias, né? Também é uma substância simples, o oxigênio, né? E aqui vai formar o CO2, o gás carbônico, que é uma substância composta, também gasosa. Essa é a reação química que acontece. Porque tem uma outra reação química. E tem uma série de simbologias, pessoal, né? Esse triângulozinho, né, indica o aquecimento. Essas setinhas de duas pontas indicam reações reversíveis que acontecem no sentido no outro. Essa reação aqui de baixo, ela está mostrando a síntese da amônia. A gente vai falar muito de amônia, né? A amônia é importantíssimo, pessoal. Porque a partir da amônia a gente produz. Ela sim tem uma série de utilizações, né? Mas a partir da amônia são produzidos os fertilizantes que a gente usa na agricultura, né? E também são produzidos os nitrocompostos, que são utilizados nos explosivos. Então, essa síntese, né, ela é extremamente importante, né? A amônia ela é produzida a partir do nitrogênio, reagindo com o hidrogênio. Esse número que vem na frente ele indica a proporção. Então, para cada molécula de nitrogênio, vai gastar 3 de hidrogênio para formar 2 de amônia. Todos no estado gasoso. Ok? Isso é equação química, pessoal. Ela representar, né, quais substâncias estão reagindo, quais substâncias estão formando, o estado físico delas, quais as proporções que essa reação acontece. Né? Isso é uma equação química. Então, não são termos, são coisas gerais que a gente precisa de dominar, porque, né, a gente vai falar muito dessas simbologias, né, ao longo aqui do curso. Então, desse primeiro, do capítulo 3, é somente até aqui, né? E agora a gente vai lá para o capítulo que realmente nos interessa mais, que é o capítulo 5. Essa parte que todas vocês vão estudar, pessoal, somente no segundo ano, tá? Essa parte de gases, né, as leis dos gases, não está, né, nessa parte do primeiro ano, apesar de estar aqui no livro do primeiro ano, ok? O que nos interessa aqui, então, agora, pessoal, do atomismo aos modelos atômicos, né? Vamos entender um pouquinho dos modelos atômicos, eu vou passar, não vou demorar tanto, né? Que aqui é importante que vocês assistam as videoaulas, como sempre a gente destaca, né? E que vocês leiam o livro. E se tiver dificuldade, mandem para a gente, como a gente sempre ressalta, né? Mas então, pessoal, esse capítulo é até muito importante para a gente entender como que a ciência evolui, né? A evolução dos modelos atômicos mostra para a gente muito claramente, né, como que a ciência, no caso aqui específico, a química evolui. Mas as demais ciências é semelhante à coisa, né? Novos conhecimentos vão surgindo e aí novas teorias têm que ser formuladas, né? Para explicar aquilo que está sendo observado nos experimentos, ok? Então a ideia de átomos, pessoal, ela surge lá dos gregos. Vou passar mais rapidamente aqui, tá? Que aqui você vê que são várias seções. A gente vai destacar principalmente aqui, né, os modelos atômicos em si, né? Então, a seção 3, a 5, né, a 6 e a 7. Mas as demais, ela vai discutindo, né, como que foi acontecendo essas coisas, né? Mas a ideia de modelo atômico, pessoal, ela veio desde lá da Grécia Antiga, há mais de 2.000 anos atrás. O que os gregos imaginaram, né? Que ele está destacando os dois, o Demócrito, né, e o Leucipo, né? Eles pensaram, pessoal, né? Como que seria se eu pegasse, por exemplo, um material qualquer aí, eu posso pegar, por exemplo, um tijolo. Então, quem conhece um tijolo, né, usado na construção civil? Ou qualquer um outro material que você imaginar aí, pessoal. E eles fizeram um exercício mental, né? Se eu pegar um material desse e começar a fazer divisões, então eu pego um tijolo e quebro ele no meio. Aí pega aquela metade que eu quebrei e quebra ela de novo. E assim vou quebrando um pedaço de tijolo, vou quebrando, 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 quebrando. Eles pensaram até que ponto eu vou conseguir quebrando esse pedaço de tijolo, né? Eles imaginaram que ia chegar um ponto, pessoal, que eu não conseguiria quebrar mais. Eu ia chegar na menor partícula possível. Porque já citava, eles já tinham claro para eles, né? Pelo menos alguns, né? Existiam várias escolas na Grécia, né? Mas essa escola, né? Os atomistas, que era capitaneada principalmente pelo Demócrito e pelo Leucipo, eles tinham essa visão, né? Corpuscular da matéria.
E eles imaginaram, então, né, que a menor partícula possível, né, se eu pegasse qualquer material e fosse dividindo ele, eu ia chegar num ponto que eu não conseguiria dividir mais, eu ia chegar na partícula primordial, que formava, no caso, aquele tijolo, por exemplo. E essa partícula eles chamaram de átomo. Átomo até vem do grego, né? A de tomo é divisível. Esse A antes é a negação. Então, o termo átomo, ele significa uma coisa indivisível. Eles imaginaram que se pegasse qualquer material e fosse dividindo, eu ia chegar na menor partícula que forma aquele material, que é o átomo. Então, os gregos propuseram a primeira teoria atômica, né? Eles, sem fazer experimentos, tá, pessoal? Somente eles eram filósofos, né? Eles simplesmente faziam exercícios mentais, né? Eles imaginavam coisas, né? Imaginações muito férteis até a deles, né? Então, eles postularam, né, que tudo que existia na natureza era formado por átomos. Logicamente, né, o tijolo tinha um tipo de átomo, né? Quando se pegasse a água, teria um outro tipo de átomo. Se eu pegasse um pedaço de carvão ou uma barra metálica, né? Qualquer material ele ia ser formado por átomos diferentes, mas todo material seria formado por átomos. Eles pararam por aí. E essa ideia, né? E na mesma época existiam outras teorias, pessoal. Por exemplo, nessa teoria atômica, ela ficou muito tempo, né, podemos dizer assim, escondida, né? Ela não ganhou muitos adeptos na época. Porque nessa mesma época houve uma outra explicação, pessoal, para a constituição da matéria, que foi do Aristóteles, né? A famosa teoria dos 4 elementos. A gente vê muito assim em filmes, né, em desenhos. O Aristóteles, ele já propôs uma teoria nessa mesma época até. Aristóteles também era um grego, né? De muito famoso na época. O Aristóteles, ele já propôs um modelo onde para ele tudo que existia na natureza era formado, né, por 4 elementos. Então, ele chamava de elemento. Hoje nós sabemos que isso não é um elemento. Para ele, tudo que existia era formado por fogo, terra, ar e água. Isso para ele, o fogo era um elemento, o ar era um elemento, a água era um elemento e a terra era um elemento. E tudo que existia era a mistura desses 4, em maior ou menor proporção. Ok? Essa teoria prevaleceu. O atomismo estava correto. Você vê como é que é a ciência, né? O atomismo estava correto, mas essa teoria ela ganhou mais força. Tem vários motivos para isso, né? Inclusive a participação da Igreja Católica, né? A Igreja adotou a teoria aristotélica como verdadeira. E aí a teoria atômica ficou escondida por muito tempo, pessoal. E ela só foi descoberta, redescoberta, podemos dizer assim, pelo Dalton. Esse inglês, né? John Dalton, conta a história, um pouco da historinha dele aí, né? Porque na época passaram quase 2000 anos, pessoal, desde a elaboração da primeira ideia atômica dos gregos. Né? Essa ideia ficou adormecida. Houve vários experimentos, como são destacados aqui nessas sessões anteriores, né? Um dos experimentos talvez mais famosos, né, o do Lavoisier, né? É do Lavoisier essa famosa frase, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O Lavoisier provou na época, né, que numa transformação química, pessoal, nada era criado e nada era perdido. Apenas novas substâncias eram formadas a partir daquilo que já existia. Não surgia elementos novos ali numa transformação química. Tá? Essa famosa lei da conservação da massa. Ok? Aqui está mais uma figura do Lavoisier. Né? E teve outros experimentos que foram feitos. E para explicar esses experimentos que já estavam, que já eram conhecidos, pessoal, o Dalton, ele propôs um modelo atômico que ele chamou de bola de bilhar. Aqui está mostrando bolas de sinuca, né? A sinuca era o bilhar, né? Os paulistas não chamam muito de bilhar, né? A gente chama de sinuca aqui em Minas, né? Mas todo mundo conhece uma bola de sinuca, né? O Dalton propôs, pessoal, que tudo que existe na natureza, né? A menor partícula possível que forma tudo que existe na natureza é o átomo. Esse átomo seria, né, esférico e indivisível. Isso aqui seria a menor partícula, né? E cada substância diferente seria formado, né? Cada elemento químico diferente, né, que forma as substâncias que nós conhecemos, né? Cada elemento químico diferente seria formado por átomos diferentes. O átomo de hidrogênio teria um tipo, um tamanho específico, seria uma bola menor, né? O átomo de ouro seria uma bola maior, mas tudo seriam bolas, pessoal, pequenas bolas, indivisíveis e indestrutíveis. O modelo de Dalton, ele se baseia nesses 4 pressupostos aqui, né?
E a matéria é constituída por átomos, que são partículas indivisíveis, indestrutíveis. Todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massa e propriedades, né? E átomos diferentes vão ter também massas e propriedades diferentes. Então, o átomo de hidrogênio, ele tem uma massa e propriedades típicas. O átomo de oxigênio, ele já é um outro, né? Ele vai ter uma outra massa e outras propriedades. As substâncias são formadas pela combinação de variados átomos na proporção de números inteiros e pequenos, ok? Então, por exemplo, a água, né? Ele estava correto nisso aqui, né? A água seriam formadas por uma combinação de átomos, de hidrogênio e de oxigênio, né? E todas as substâncias seriam formadas pela combinação específica, né, de átomos. Então, nós falamos lá atrás do oxigênio e do ozônio, né? O oxigênio seria uma combinação de 2 átomos de oxigênio, né? Já o ozônio seria uma combinação, né, de 3 átomos de oxigênio. E assim por diante, né? As substâncias serão formadas por combinações, né, de átomos. E as reações químicas envolvem combinação, separação e rearranjo de átomos, não havendo, né, nem criação nem destruição. Tá vendo? Com esse postulado, com esse modelo que ele propôs, pessoal, ele explicou, por exemplo, a lei da conservação da matéria, né, a lei de Lavoisier, e explicou todos os outros experimentos, né, a lei das proporções múltiplas e das proporções definidas que se conhecia na época. As reações químicas que se conheciam na época foram muito bem explicadas por esse modelo. Esse modelo passou alguns anos, mas ele ganhou muita força. Ok? Ele mostrou poder, né? Isso é a ciência, pessoal. Então, isso que virou uma teoria atômica, né? Ele conseguiu explicar experimentos que eram feitos, que já eram conhecidos na época. Porém, pessoal, nessa mesma época, né, surgiu um fato novo. Qual foi esse fato novo, pessoal? Foi a eletricidade, né? Pouco depois que o Dalton propôs o seu modelo, né, começou-se a observar, né, descobriu-se a questão da eletricidade. Começou-se a usar, inclusive, a eletricidade. E o modelo atômico de Dalton não falava nada a respeito. Como é que se explicava, né, a condução de eletricidade, a geração de eletricidade por uma substância química qualquer, né? Os metais, por exemplo, conduzem muito bem corrente elétrica, né? Nós já sabemos. Como que se explicava isso usando o modelo atômico de Dalton, pessoal? Não explicava, né? O modelo atômico de Dalton não tinha como você entender nada a respeito de eletricidade. E sabia-se que algumas substâncias tinham essa capacidade, né? Você conseguia produzir eletricidade, né? Principalmente lidando com metais. E na época já se conhecia as primeiras baterias, né? As primeiras pilhas. Então, como que explicava a questão da eletricidade? Aí foi um primeiro problema, né? Isso é a ciência, é assim, né? Opa, o modelo de Dalton não está totalmente correto, não, né? Ele estava explicando bem até então, mas e a questão da eletricidade? Ele não está explicando. E aí a ciência é assim, né? Novos experimentos vão sendo feitos. E aí, pessoal, o Thomson, o que ele fez na época? Né? Ele fez um experimento muito interessante. Né? Ele pegou vários, ele já essa aqui chamada, né, ampola de Crookes, uma lâmpada, mais ou menos isso aqui, pessoal, que já se conhecia, já tinha se produzido, esse Crookes desenvolveu esse tipo de equipamento, né, a chamada ampola de Crookes. Esse Thomson, pessoal, ele pegou essa ampola e fez um experimento muito interessante, né? Isso aqui tá uma ampola. Ó. Ele colocava, onde está aqui o polo negativo, pessoal, ele colocou diferentes materiais, principalmente metais. Ele usou aqui ouro, usou chumbo, ferro, cobre, materiais que já eram conhecidos na época. E quando ele colocava esses materiais, pessoal, ligava isso na corrente elétrica, eles percebiam, né, que era emitido um feixe de luz. Qualquer material que ele colocava aqui, ele emitia um feixe de luz. Igual está sendo mostrado aqui, né? Saía, né? Eles chamaram na época de raios catódicos, né? Saía um feixe luminoso que era emitido por esse material que era colocado aqui. Ele usou diferentes metais. E aí, o que ele fez? Ele colocou aqui, pessoal, né? Essas duas placas. Isso aqui é um campo elétrico. Nós vamos estudar muito isso ainda. E quando ele colocou esse campo elétrico e fez o mesmo experimento, né? Esses raios catódicos que eram emitidos, eles se desviavam ao passar por esse campo elétrico. E sempre no sentido ao polo positivo. Com isso, pessoal, o Thomson, ele provou que todos os elementos, todas as substâncias que ele usou aqui, elas emitiam alguma partícula que era carregada negativamente. E essas partículas eram idênticas, independente do qual material era usado. E eram negativas porque elas se desviavam em sentido ao polo positivo. Então, o que o Thomson fez foi provar
que todas as substâncias, em qualquer que fosse a substância, existia dentro delas alguma coisa que era carregada negativamente. Essa alguma coisa eles chamaram de elétron. Então ele provou, pessoal, na verdade, a grande contribuição do Thomson é que tudo que existe, né, tudo que existe, todas as substâncias químicas, né, elas contêm dentro delas, né, qualquer elemento químico que você teste, né, eles continham dentro deles substâncias carregadas negativamente. E aí, lógico que ele viu que seria talvez uma forma de explicar a eletricidade, né? E aí ele propôs um novo modelo, falou, o átomo não pode ser igual o Dalton tinha falado, né? Ele provou que o átomo, na verdade, não era indivisível. O átomo continha dentro dele partículas ainda menores. Uma delas que ele descobriu era o elétron, que ele chamou de elétron, eram partículas negativas. Mas como ele sabia que o átomo era eletricamente neutro como um todo, e ele liberava partículas negativas, e para ele ser eletricamente neutro, ele tinha que também conter coisas positivas ali dentro. Essa foi a grande, né, contribuição do Thomson, tá? E o modelo dele, pessoal, foi chamado de pudim com passas, igual está sendo mostrado aqui no início, né? Isso aqui é um pudim de passas, muito comum lá nos Estados Unidos, né? Um pudim de ameixas, né? A gente chama de pudim de passas, né? Ele propôs que o átomo seria uma coisa parecida com isso, né? Esférico, a massa do átomo toda seria positiva, e ele conteria, pessoal, né, incrustado dentro do átomo, né, pequenas esferas carregadas negativamente, que seriam os elétrons. Isso foi o que o Thomson propôs, né? Um desenho mais bonitinho seria esse aqui, né? O átomo seria uma esfera com carga positiva, né? Com massa positiva e partículas negativas incrustadas. Foi a forma que ele teve de explicar o seu experimento, os resultados do seu experimento, né? De onde estava vindo, né? Todo elemento químico teria que conter espécies negativas incrustadas, tá? Ele chamou isso de elétrons e propôs esse modelo, né? Chamado pudim de passas, ok? Mas aí, pessoal, veio um outro camarada chamado Rutherford e ele fez um novo experimento, e o Rutherford, inclusive, ele trabalhava com o Thomson, né? Ele era aluno de doutorado do Thomson, lá na Inglaterra, ok? O que esse Rutherford fez, pessoal? Na época do Rutherford já havia sido descoberto a radioatividade, né? Sabiam-se, pessoal, que determinadas substâncias, como o urânio, o plutônio, né, o rádio, o polônio, eles eram radioativos, né? Eles liberavam partículas, né, naturalmente, eram elementos naturalmente radioativos. A gente vai discutir isso bastante ao longo do curso também, tá? Um desses elementos radioativos, pessoal, que ele usou foi o plutônio. Já se conhecia na época, ele já se conhecia vários elementos radioativos nessa época, né? Já havia se descoberto o fenômeno da radioatividade, né? Então, o que ele pegou, pessoal? Na verdade, ele usou o polônio, né? O polônio havia sido acabado de ser descoberto, né? Pela Marie Curie. Ele pegou uma massa de polônio, já era conhecido, é um elemento extremamente radioativo. Esses elementos radioativos, pessoal, o polônio que ele usou aqui, ele emite, a gente chama de partículas alfa, ou radiação alfa, que era uma partícula positiva. Isso aqui, naturalmente, esses átomos, o átomo do polônio, ele se desintegra e libera uma radiação alfa, uma partícula positiva. Ok? Então ele fez esse experimento aqui. Ele pegou um bloco de chumbo, porque isso aqui estava lidando com uma coisa radioativa, extremamente perigosa. Ele pegou uma caixinha de chumbo, né, com um pequeno orifício, ele colocou lá dentro o polônio. Esse polônio vai se desintegrar e emitir a radiação alfa, as partículas alfa. Okay? Ele fez isso, tudo engenheirado, bem desenhado, né? Essa partícula que era produzida pelo polônio, né? Ela passava por esse orifício, pessoal, e se chocava com essa placa. Isso aqui era uma placa cintilante, uma chapa fosforescente. Quando as partículas se chocarem aqui nela, ia dar para ele enxergar onde elas estavam se chocando. Então ele conseguiria ver aonde as partículas, né, a radiação alfa, que onde que ela ia bater nessa chapa fosforescente. Só que no caminho, pessoal, se essa placa, né, se essa radiação alfa se bater nessa placa, como ela é fosforescente, ele ia conseguir enxergar. E aí, nesse meio, no meio, antes dessa radiação alfa, né, ele colocou no caminho dela uma folha muito fina, pessoal, de ouro.
uma folha de ouro mesmo, uma placa metálica extremamente fina de ouro. Então, o que ele fez, na verdade, foi fazer que, né, que a radiação alfa produzida pelo polônio, e a gente sabe que a radiação alfa, na verdade, são partículas positivas, ele fez com que essas partículas se chocassem com uma folha de ouro. Ok? O que ele esperava, pessoal? Pô, uma folha de ouro é uma folha maciça. Quando essa partícula se chocar aqui, ela vai bater e voltar. Ele ia conseguir ver aonde que ela ia se chocar após esse encontro aqui, né? Mas o que ele percebeu, na verdade, pessoal, é que a maioria das partículas alfa, elas atravessavam sem sofrer nenhum tipo de desvio. Elas passavam diretamente pela lâmina de ouro. Opa, ela passava diretamente. Algumas poucas eram defletidas. E algumas pouquíssimas eram refletidas. Refletida é aquela que batia e voltava. Algumas poucas batiam e se desviavam, e a maioria nem se desviava, passava direta. Ele conseguia enxergar isso por esse experimento. E aí, pessoal, como que ele explicou essa ideia? Como que ele explicou isso que ele observou? Pai, mas que merda é essa, né? Como que essas partículas conseguiram atravessar essa folha de ouro sem sofrer nenhum tipo de desvio? Aí, pessoal, né, o modelo atômico que se conhecia na época era o de Thomson. Se o átomo fosse como Thomson realmente falava, então aqui eu tenho ouro. Então aqui eu vou existir o elemento químico ouro. A substância química aqui é o ouro. O elemento químico que forma a substância ouro é o ouro, né? O elemento ouro. Os átomos desse elemento ouro não podem ser como o Thomson falou. Porque se fossem, todas as partículas tinham que bater e voltar. Não tinha como elas atravessar uma coisa dessas. Por que elas atravessavam? Opa, né? Eu vou ter que propor aqui um novo tipo de modelo. Como que ele explicou isso, pessoal? Por que as maiores partículas, por que a maioria das partículas não se chocavam com nada, atravessavam direto? Uai, a maior parte aqui do ouro, então, é espaço vazio. Tem espaço vazio aqui para isso atravessar direto, sem sofrer nenhum tipo de desvio, né? Elas não batiam em nada. Ok? Pouquíssimas coisas vão bater e desviar, ou bater e voltar. Então, ele propôs, pessoal, o chamado modelo atômico, né? E na época estava na moda, né? Ele chamou isso de modelo atômico, né, planetário, mas olha, né, uma ampliação da coisa que ele imaginou na época, né? Ele imaginou o átomo, pessoal. Então, os átomos de ouro que estavam lá naquela placazinha muito fina, né? Então, ali tem umas camadas de átomos de ouro ali. Ele postulou que o átomo deveria ser desse jeito, né? A maior parte do átomo era espaço vazio. E o átomo deveria ter um núcleo, ele chamou de núcleo, né? Onde estaria a maior parte da massa do átomo e as partículas positivas. Ok? E as partículas negativas, né, os elétrons, que já se sabia que existiam, que formam o átomo, estariam, né, circulando ao redor das partículas positivas. Então ele postulou que o átomo deveria ter, né, o átomo de ouro, tudo isso aqui, né, que está em vermelho, os elétrons estariam circulando onde está em vermelho aqui, e exatamente no núcleozinho, né, estariam as partículas positivas do átomo. E sabia que o átomo deveria ter partícula positiva e partícula negativa, né? A negativa já havia sido descoberta, que era o elétron. Então ele falou, não, tem que ter coisa positiva que está no núcleo, que a partícula alfa vai se chocar, né? Algumas poucas vão se chocar, mas a maioria não vão se chocar. Por quê? Elas não batem, elas não vão encontrar esse núcleo. Ele é muito pequeno em relação ao átomo como um todo, né? Então aquelas partículas que eram refletidas ou defletidas, né? Porque elas se batiam, elas chocavam, né? Com esse núcleo positivo, muito pequeno. Então, por isso, pouquíssimas partículas, né, se defletiam ou se refletiam. A maior parte das partículas que atravessavam direto, né, era normal delas atravessarem direto, porque elas não se chocavam com nada capaz de fazer esse choque, capaz de defletirem. Ok? Então, e para explicar isso, ele propôs o chamado modelo planetário, né? O átomo seria uma coisa, né? Lógico que o átomo ele é invisível, pessoal, a olho nu. Depois que a gente fala em modelo, né? O modelo é uma tentativa de explicar isso. Como que ele imaginou mais ou menos que fosse o átomo, então? Lógico que invisível, muito pequeno, mas o átomo já é muito pequeno em si. O núcleo do átomo, onde estariam as partículas positivas, que foram chamadas de prótons, seria extremamente pequeno em relação ao átomo como um todo, tá? E os elétrons, as partículas negativas, estariam circulando em torno desse núcleo. O átomo é tudo isso aqui, ó, né? O núcleo estava lá no centrozinho. É a parte que está a massa do átomo
né? E onde estão as partículas positivas. Então, né, o modelo de Rutherford, pessoal, ele tem, né, essas considerações importantes, né? O átomo é constituído de duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera, tá vendo? Ele propôs isso para explicar o experimento dele. Ele teve que chegar, ele pôs essas conclusões. Isso aqui, né, era a forma de entender o átomo, então, como, né, uma forma interessante para ele enxergar o átomo, como foi mostrado no seu experimento. Então, o átomo vai ter duas regiões distintas, né, um núcleo e uma eletrosfera. O núcleo é extremamente pequeno e denso e pesado, ok? É no núcleo que estão, né, os prótons e os elétrons. Ele é muito pequeno em relação ao átomo como um todo, pessoal. Tá? E os elétrons encontram-se na eletrosfera, né, e possuem massa muito pequena. Por que a massa tem que ser pequena, pessoal? Se o elétron tivesse uma massa grande, essa partícula alfa também se chocaria com os elétrons e retornaria, mas isso não aconteceu, né? Elas podiam até se chocar com os elétrons, mas elas passavam diretamente, porque o elétron é muito leve. Se bater uma coisa pesada com uma coisa muito leve, não vai dar desvio nenhum, né? Isso aqui arrastava o elétron junto. Mais ou menos essa é a ideia, tá? Esse, então, é o modelo planetário do Rutherford. Foi um modelo que teve muito impacto na época. Só que, rapidamente, pessoal, também foi provado que esse modelo de Rutherford não estava totalmente correto. Por quê? A gente vai entender mais à frente, né? Por que esses elétrons que estão circulando em torno do núcleo, o núcleo é positivo, tá? Tem carga positiva, os elétrons são negativos. E já se sabia na época que partículas positivas atraem as partículas negativas. E por que isso não acontecia, então, no átomo? Como que esses elétrons se mantinham aqui e não se chocavam com o núcleo, normalmente, né? Alguma coisa estava errada nesse modelo ainda, sabia-se disso, né? E aí, logo depois, essa explicação veio, pessoal. A explicação para entender, tá vendo? Aqui está mostrando desenhos, né? Vocês vão ver vários desenhos aí, modelo, né, de Rutherford. Aqui já está mostrando uma folha de chumbo, né? Tem vários desenhos para esse experimento, né? E vai ser mostrado várias vezes, a gente vai discutir bastante, né? E até, pessoal, então, antes de partir, né, para o modelo, né, eu vou lá e eu volto aqui nessa sessão. Então, com o modelo de Rutherford, que é quase que a gente vai encerrar por ele, né? A gente vai passar um pouquinho depois só aqui com o modelo de... Para se corrigir esse defeito que eu estou falando aqui do modelo de Rutherford, né? Por que esses elétrons não se chocam com o núcleo? O Bohr é o próximo modelo, né? Foi ele para propor uma forma, né? Ele propôs uma teoria que explicava por que esses elétrons não se chocavam com o núcleo dentro do próprio átomo, tá? Que é o último modelo. A gente vai explicar isso depois, só para manter aqui a sequência. Com o experimento de Rutherford, então, a gente já sabia-se, né? Já tinha provado de vez por todas que o átomo não era indivisível, indestrutível, como acreditava-se o Dalton, né? O Thomson já havia provado que alguma coisa negativa tinha que ter no átomo, e o Rutherford mostrou também que existia uma coisa positiva no núcleo do átomo, então já se sabia que o átomo tinha pelo menos duas regiões distintas, né? A eletrosfera, onde estariam os elétrons, né? E o núcleo, onde estariam os prótons, ok? E aí depois foi descoberto também os nêutrons, pessoal. Então, né, nessa época, né, 1900 e pouquinho, já se sabia que o átomo tinha três partículas. Então, o átomo era, assim, divisível. Ele era formado por três partículas ainda menores, que seriam os prótons, carregados positivamente, os nêutrons, que não tinham carga, tanto o próton quanto o nêutron estão juntos no núcleo do átomo, e também o átomo possuía elétrons, que estavam circulando ao redor desse núcleo. Ok? Hoje nós sabemos que existem muito mais partículas além dessas, pessoal. Neutrino, pósitron, meson, bósons, e são mais de 20 as partículas subatômicas conhecidas atualmente, tá? Nesse momento a gente não vai se preocupar com elas, não, né? A gente vai entender o átomo nesse momento como sendo formados por apenas três partículas. Mas nós sabemos que os prótons são formados por partículas ainda menores, né? Logicamente, então, aquela ideia dos gregos, a ideia do Dalton caiu por terra, né? Então, nós sabemos, hoje em dia, que os átomos, né, são formados... Nós vamos ficar nesse nível aqui, pessoal, de prótons, elétrons e nêutrons, sabendo que existem outras subpartículas, né, partículas subatômicas. Nós vamos considerar pelo menos três nesse momento. Prótons e nêutrons, que estão no núcleo, né, e os elétrons, que estão na eletrosfera.
Nós conhecemos hoje em dia todas essas propriedades, pessoal. Vou destacar somente algumas delas aqui, tá? O próton, o elétron, né? Como eu disse, está na eletrosfera, ele circula ao redor do núcleo, né? O símbolo dele que a gente vai usar é E. O elétron ele é negativo, pessoal, e o próton é positivo. Então a gente diz que cada elétron ele tem uma carga, né, de 1 menos, uma carga negativa, né? E tem uma carga negativa, e o próton tem uma carga positiva, né? E o nêutron não tem carga, o nêutron é nulo, tanto é que vem de nêutron, né? Vem de carga nula. Próton e nêutron estão no núcleo. Ok? A massa, pessoal, a massa do elétron é muito menor do que a do próton e a do. A massa do nêutron e a do próton, aqui estão os valores, são valores muito pequenos, elas têm a mesma ordem de grandeza. É o que a gente vai chamar isso de 1, a massa relativa, né? O próton, cada próton tem a massa 1, cada nêutron tem a massa 1. E o elétron, a gente vai considerar até aqui que ele não tem massa, porque a massa do elétron ela é extremamente menor do que a do próton e a do nêutron, né? Um próton vai ter uma massa quase 2.000 vezes maior do que a de um único elétron. Ok? Então, essas são as partículas, pessoal, né? O próton com carga positiva, o elétron com carga negativa, né? E os nêutrons não têm carga. Então, aqui a gente vai mostrar, né, algumas substâncias que a gente já conhece, a gente conhece os átomos que as formam, né? O hélio é um gás muito presente, né, no Sol. Na Terra, o hélio ele é muito usado, né, em grandes equipamentos, em processos de refrigeração. É um gás que é usado, né, em alguns equipamentos aí de alta precisão, né? Mas o hélio é um gás muito presente no Sol. O hélio, pessoal, esse aqui é uma simbologia, tá? A gente já vai estar apresentando ela aqui, pessoal. Então, veja só. Isso aqui seria um átomo de hélio. Nós sabemos que o hélio, pessoal, ele tem 2 prótons, o elemento hélio. Ele tem 2 nêutrons e 2 elétrons. Os 2 prótons e os 2 nêutrons estão no núcleo. Tá vendo que os 2 prótons estão com carga positiva, os dois nêutrons em azul. Isso forma o núcleo do hélio. E os 2 elétrons que o hélio possui estão circulando ao redor. Todo átomo eletricamente neutro, pessoal, ele vai ter o número de prótons e elétrons igual. Então, se ele tem 2 prótons, ele tem que ter também 2 elétrons. Ok? E no caso do hélio, ele tem também 2 nêutrons, né? Aqui já tem um outro elemento químico, é o berílio. Okay? O berílio, pessoal, a gente sabemos disso, tá? Ele tem um núcleo formado por 4 prótons, 4 nêutrons, e logicamente, como ele tem 4 prótons, ele vai ter 4 elétrons circulando na eletrosfera, tá? Aqui um outro elemento, o hidrogênio, viemos falando dele, né? Ele faz parte da molécula de água e também do gás hidrogênio, né? O hidrogênio ele só tem um único próton no núcleo e um único elétron circulando ao redor. Ele não tem nêutrons. Tá? Então isso aqui é o átomo de hidrogênio. E assim por diante, pessoal, né? Cada elemento químico diferente, ele vai ter número de prótons, elétrons e nêutrons diferentes. Ok? E uma coisa, pessoal, o número de prótons de um elemento químico, ele tende a permanecer constante. O número de elétrons pode variar. Elementos podem perder ou ganhar elétrons. Ok? Ele vai estar discutindo isso aqui, né? Um átomo, né? Ele vai ter o número de prótons igual ao número de elétrons. Se um átomo ganhar ou perder elétrons, ele vai ficar com carga positiva ou negativa, né? O átomo é eletricamente neutro, né? Ele tem, por exemplo, aqui, né? O hélio, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. A carga dele é 0. Mas um átomo ele pode ganhar elétrons ou perder elétrons. Se um átomo perder elétrons, pessoal, ele vai passar a ter mais prótons do que elétrons, né? O hélio aqui, se ele perder um elétron, ele vai ficar com 2 prótons e 1 elétron. Se ele perder um desse, né? Ele ia ficar, ao todo, ele ia ficar com carga positiva. E a gente chama isso de cátion. E se um átomo ganhar elétrons, por exemplo, aqui, se o hélio ganhasse mais um elétron, ele ia passar a ter 3 elétrons e 2 prótons apenas. Ele ia ficar ao todo com uma carga negativa, né? E aí ele passa a se chamar ânion. Então, o cátion é um átomo que perdeu elétrons e um ânion é um átomo que ganhou elétrons. E a gente tem toda uma simbologia para isso também, né? O Na+, pessoal, esse aqui é o átomo de sódio, é um cátion sódio, né? É um átomo de sódio que perdeu um elétron, ele fica com uma carga positiva.
O cloro, o cloreto, né, o Cl com a carga negativa aqui, igual está aqui, né, é um átomo de cloro que ganhou um elétron, então ele passou a ter mais um elétron, né, em relação ao número de prótons. O Ca2+, isso aqui é um átomo de cálcio, da simbologia dele, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, ele ficou com a carga positiva. O O2- aqui é um átomo de oxigênio, ele virou agora. Então, o Na+, o Ca2+, são cátions, perderam elétrons. Quando o átomo perde elétrons, o cátion sempre vai ter uma carga positiva, né? Porque ele vai ter mais prótons do que elétrons. Esse valor aqui da carga vai ser a diferença de prótons menos elétrons. Ok? E os ânions, aqui, o Cl-, o O2-, são ânions. São átomos que ganharam elétrons, aí formaram ânions. Os ânions sempre terão cargas negativas, porque eles têm mais elétrons do que prótons. Né? Então a gente percebe que o número de elétrons pode variar. Alguns átomos tendem a perder ou a ganhar elétrons. E aí, pessoal, foi criado um conceito chamado número atômico. É a forma da gente identificar todos os elementos químicos. Cada elemento químico tem um número atômico específico. O que é o número atômico? É o número de prótons que o elemento possui. Essa simbologia aqui, eu vou voltar aqui nela, nós podemos vir por aqui, né? Então aqui ele está mostrando, tá vendo? Cada átomo, né? Eu tenho o tipo de átomo, cada tipo de átomo, né? Todo átomo ele tem seu símbolo, ele vai ter o número de prótons, o número de nêutrons, o número de elétrons, né? Como eu falei, os átomos são todos eletricamente nêutrons, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, tá? Ok? E quando forma-se íons, cátions ou ânions, vai ter ou mais prótons do que elétrons, ou mais elétrons do que prótons. E aí ele vai ter uma carga específica, tá? O número atômico, pessoal, ele tem o símbolo de Z, esse é um símbolo universal, ele é igual ao número de prótons. Então, o número atômico foi uma grandeza que foi criada para a gente identificar os elementos químicos. Cada elemento químico tem um número atômico específico. O que é esse número atômico? O número de prótons. Por que eles pegaram o número de prótons e não as demais partículas? Por que eles não pegaram nêutrons? Porque alguns elementos nem têm nêutrons. Né? Não é obrigado um elemento ter nêutron. Por exemplo, o hidrogênio, né? Ele não tem nêutrons. Tem alguns hidrogênios, né? E por que não pegaram os elétrons? Porque os elétrons podem variar. Né? Tem átomos que podem perder ou ganhar elétrons. Então, eles pegaram o número de prótons, que é uma coisa mais constante. Então, o número atômico de um elemento, Z, ele vai ser igual ao número de prótons, que é o P. Ok? E tem também uma outra grandeza importante, pessoal, que é o número de massa. O que é o número de massa? É a massa relativa dos átomos. Cada tipo diferente de átomo vai ter massas diferentes. Né? E o que é a massa? A gente falou que a massa do átomo está no seu núcleo. Né? E o que tem no núcleo do átomo? Prótons mais nêutrons. Ok? Então, a massa de um elemento químico, né, o número de massa de um elemento químico vai ser a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. E o número de prótons não é igual ao número atômico? Então, eu posso dizer que o número de massa, que tem o símbolo A, ele vai ser igual ao número atômico, né, que é o Z, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Ok? Então, pessoal, existe essa simbologia que ela vai ser muito comum para a gente. Tá? Né, um elemento químico X qualquer, né? A é o número de massa, a gente representa na parte superior, e Z é o número atômico na parte inferior. Então, isso a gente vai usar para todos, né? Para simbolizar qualquer elemento químico diferente, né? A gente vai usar sempre a simbologia, né? Então, tá vendo para o sódio, que forma aí o cloreto de sódio, né? O Na é o símbolo dele, 23 é a massa, 11 é o número atômico. O que é o número atômico? É o número de prótons. Então, olhando aqui, ó, eu tenho como saber o número de partículas subatômicas que contém aqui. O Na, então, ele tem o número atômico 11. Quer dizer que ele tem 11 prótons no núcleo. Ele tem uma massa 23. O que quer dizer isso, né? Se eu somar prótons mais nêutrons, vai dar 23. Como eu sei que ele tem 11 prótons, então ele vai ter 12 nêutrons, que 12 mais 11 vai dar 23. Então, e quantos elétrons? 11. Então, só resumindo, Na, com essa simbologia aqui, 23, 11. O que a gente sabe? Ele tem o número atômico igual a 11, o número de massa igual a 23, ele vai ter 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. É só fazer a continha aqui, né? O número de prótons, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, né? E o número de massa é igual à soma de prótons mais nêutrons, ok?
Aqui para o cloro, ele tem essa simbologia, né? Esse aqui é o símbolo do cloro, uma letra Cl. Ele tem a massa 35, número atômico 17. Mesma coisa, o cloro ele tem 17 prótons, 17 elétrons, a massa 35, 35 menos 17, ruim conta de cabeça, vai dar conta aqui, né? Só fazer a continha que a gente vai saber o número de nêutrons, tá? Não vou fazer aqui agora não. Mas é isso, pessoal. Número de prótons, nêutrons, elétrons. Então, dada essa simbologia para qualquer elemento químico diferente, né? Então, tá vendo? O que difere o sódio do cloro? O número atômico, né? O sódio é um elemento químico que tem 11 prótons no núcleo. Já o cloro é um outro elemento químico diferente, que ele é mais pesado, ele tem 17 prótons no núcleo. E assim por diante. Então, o número atômico é o que vai identificar um elemento químico. Ok? E aí, só voltando aqui nessa simbologia que ele usou aqui, ó. Tá vendo o hélio? 4, 2. O hélio, então, 2 é o número atômico dele. Então, quer dizer que ele tem 2 prótons, né, e 2 elétrons. Como a massa é 4, 4 menos 2 dá 2, ele tem 2 nêutrons. Olha o berílio, pessoal. Aqui está até errado, né? Os livros costumam trazer coisas erradas. O berílio é isso mesmo aqui. Ó. A massa dele que está errada. A massa do berílio, na verdade, ela é 8, não 4. O que é, pessoal? O berílio tem número atômico 4. Ele tem 4 prótons no núcleo, 4 elétrons na eletrosfera. Ele está dizendo aqui para mim que ele tem 4 nêutrons. Se ele tem 4 nêutrons, 4 mais 4 vai dar 8. A massa dele é 8. Ele está correto. Ó. O hidrogênio ele tem 1 próton no núcleo. Ele não tem nêutrons. O número atômico dele é 1. O número de massa é 1. Porque não tem nêutron, 1 mais 0 vai dar 1. E assim vai. Então, essa simbologia, né? E quando houver cátions ou ânions, né? O número de elétrons não for igual ao número de prótons, a gente vai ter cargas positivas ou negativas aqui. Ok? Uma outra coisa para a gente fechar essa parte, pessoal, é que também existem, né? O que é um elemento químico, então? Né, é um tipo de átomo caracterizado por um determinado número atômico. Cada elemento químico diferente vai ter um tipo de átomo diferente. E cada átomo diferente ele tem números atômicos diferentes. Ok? Então, se tem o mesmo número atômico, pessoal, é o mesmo elemento químico. Mas aí a gente vai entrar numa história, pessoal, uma coisa que existe na natureza, que são chamados isótopos. É bastante comum. Tá? O que acontece? O que são isótopos? São átomos de um mesmo elemento químico com diferentes números de massa. Existem na natureza, por diversas razões, né, elementos químicos que são iguais. Aqui está dando um exemplo do oxigênio, por exemplo. A gente encontra na natureza 3 diferentes tipos de oxigênio. Pessoal. Por que tudo é oxigênio? O que define o elemento químico oxigênio? O seu número atômico, que é o número de prótons no núcleo. Se eu falei que é o elemento oxigênio, é porque eu analisei e achei lá 8 prótons no núcleo. Então, eu achei 3 coisas diferentes. Mas as 3 têm 8 prótons no núcleo. Então, as 3 coisas diferentes aqui são o oxigênio. Só que, pessoal, tá vendo? Eu tenho um oxigênio com a massa 16, outro com massa 17, outro com massa 18. Pode? Isso pode. Isso existe na natureza. São isótopos de oxigênio. O que difere esses 3 isótopos de oxigênio? O número de nêutrons, né? Por algum motivo, pessoal, né, na natureza foram feitos 3 tipos de oxigênio, né? O mais comum, ele tem 8 nêutrons. E aí a massa vai dar 16, né? Então o oxigênio com massa 16 é o mais comum. Mas também foram formados, né, oxigênios que têm massa 9, em menor proporção, mas existe. E aí ele vai ter uma massa 17. E tem também oxigênio com 10 nêutrons no núcleo. Ele vai ser um núcleo mais pesado, então vai ser o oxigênio 18. Isso existe para uma série de elementos. Né? O carbono, por exemplo, né? Existe o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. E assim vai, né? E o hidrogênio, ele mostra aqui alguns casos nessa tabela. Ó. Tá vendo? A gente tem hidrogênios, pessoal. Tudo é hidrogênio. Por quê? Se é hidrogênio, tem que ter um número atômico igual a 1. Um próton no núcleo. Mas eu tenho hidrogênios com nenhum nêutron, eu tenho hidrogênios que contêm um nêutron e tenho hidrogênios com 2 nêutrons. Esse aqui que tem um, ele é chamado até de deutério. Esse aqui é o trítio. Né? Olha aqui o carbono. O carbono, né? Existem 2 tipos. O carbono, se é carbono, tem que ter 6 prótons no núcleo. Mas eu tenho um carbono que tem 6 nêutrons e outro carbono que tem 8 nêutrons. Esse que tem 8 é o carbono 14. Muito usado aí para datação de coisas antigas, né? E se é 6 só é o carbono 12 normal.
O césio, pessoal, até teve um acidente em Goiânia, né? Fala-se muito desse acidente até hoje, né? O césio é um elemento radioativo. Ele é comum nos reatores que são usados para fazer raio-x dentário. Então, né? Aqui em Barbacena a gente tem vários elementos de raio-x aí. O césio é usado lá, né, nesse equipamento, tá? Se é césio, pessoal, tem que ter número atômico 55. Tem que ter 55 prótons no núcleo. Mas eu tenho dois tipos de césio, tá? Um que tem 82 nêutrons, outro que tem 89 nêutrons. Esse que tem 89 é o que é o radioativo, né? O que causou o acidente lá em Goiânia. É o césio 137. Se somar aqui 55 mais 89, vai dar 137 a massa. Então, existem isótopos também na natureza. Ok? É importante a gente guardar esse termo. Não preocupa aqui com nuclídeo, tá? Mas isótopo é isso, tá? São elementos químicos com diferentes números de massa. Então, isso existe na natureza. Tá? Ok? E para a gente finalizar aqui e fazer um exercício com vocês, pessoal, vou falar do modelo atômico de Bohr. O que o Bohr fez, na verdade, é explicar por que isso aqui não acontece, né? Por que o elétron não perde energia e se choca com o núcleo? Ele teve que usar, pessoal, uma nova teoria que surgiu, que é chamada mecânica quântica. Tá? Para explicar todos os experimentos que o Bohr fez, né, ele teve que usar a famosa física quântica. Por que o elétron não volta, pessoal, e se choca com o núcleo? Porque ele não pode fazer isso. Mas ele até pode, né? Mas por que o elétron não se choca com o núcleo, pessoal? Porque o elétron ele só pode ficar. O Bohr criou o conceito que a gente chama de o conceito de órbitas, de orbitais, de órbitas. O elétron só pode ficar em determinadas órbitas, né? Ele orbita ao redor do núcleo, mas em órbitas específicas, com energias específicas. Então, né, ele criou o que a gente chama de hoje em dia de camadas. Né? E lembrando que a gente vai parar nesse modelo. E o modelo de Bohr também não durou muito, tá? Existe um modelo atual que nesse nível não vai ser apresentado para vocês ainda. Mas a gente vai parar nesse modelo, pessoal, né? Todo átomo, pessoal, o Bohr postulou que os elétrons que cada átomo possui, eles orbitam ao redor do núcleo em órbitas quantizadas, em camadas específicas, e eles podem ter mudar de camada. Jamais se chocar com o núcleo, tá? Aqui é a primeira camada. Os elétrons podem mudar de camada. Se você aquecer, por exemplo, um material, o elétron ganhar energia, ele pode pular para uma órbita mais externa, ok? Mais energética. E absorver energia. E depois ele pode retornar para essa órbita, né, mais interna e emitir energia. Então, o que o Bohr fez é isso. É dizer, né, que esses elétrons só podem ficar em determinadas camadas de energia e eles podem trocar de camadas se eles obtiverem, se eles forem excitados. O que é excitação? Por exemplo, aquecer um material. Se eu aqueço um material, por exemplo, o elétron dele pode pular para uma órbita mais externa. Se eu tiro o aquecimento, esse elétron pode retornar para uma órbita mais interna. Ok? Então, isso que é a ideia. E esse modelo de Bohr, pessoal, a gente consegue observar, o livro vai discutir até bastante, nesses fenômenos luminosos que a gente vê. Fogos de artifício, por exemplo, é um caso bem clássico, né? Quando a gente solta, tem fogos de artifício que são coloridos. Alguns já devem ter visto, né? Ele vai discutir isso aqui em algum momento. Ok? O que acontece num fogo de artifício? Né? Ali tem diferentes elementos químicos misturados. Quando você acende o foguete ali, você fornece energia, né? Os elétrons que estão ali, já dá aquela explosão, né? Ali tem pólvora, mas fornece-se energia, os elétrons são excitados, eles vão para camadas mais externas. E aí, quando aquela energia cessa, né? O foguete explode, né? O elétron ele vai retornar para órbitas mais internas, e nisso ele emite energia. E cada elemento químico emite energias com cores diferentes. Ele emite, né, a radiação com cores diferentes. Essa é o que está por trás. Então, a gente percebe claramente elétrons, né, sendo excitados e voltando e emitindo energia na queima de foguetes, tá? O livro até discute essa questão. Mas é basicamente isso, tá, pessoal? Eu estou disponível, como falei, não sei se eu consegui ajudá-los ou não, mas é importante também vocês assistirem as videoaulas, como eu sempre ressalto, né? Isso aqui não é para ensinar ninguém, é somente para fazer uma revisão, é a intenção nossa, né? A aprendizagem já deveria ter acontecido, ok? E para finalizar essa aula, pessoal, só quero resolver com vocês esse exercício aqui 42. Os demais são muito teóricos, eu acredito que vocês vão conseguir, né?
Mas esse 42, ele resume bem essa questão de números. É importante a gente trabalhar com um exercício como esse, para a gente trabalhar essa questão dos números aí, né? Eu vou resolver com vocês esse exercício 42. Aqui está dando uma série de espécies químicas, de elementos químicos, né? Ou cátions ou ânions, né? Ele pede para a gente colocar o símbolo, aqui não era para decorar, mas ele coloca porque se você voltar, né, ou no capítulo 3, ou nesse próprio capítulo, você vai conseguir encontrar, ok? Esses símbolos. Eu já vou dar esses símbolos todos para vocês aqui. Mas como era para fazer em casa, vocês conseguiriam encontrar esses símbolos facilmente, mas eu vou já dá-los, tá? Mas onde estão as letrinhas aqui, que a gente complete. E coloca essa representação aqui final, que ela é importante para a gente. Ok? Eu vou fazer isso aqui, pessoal, usando... Aqui está a mesma representação lá de trás. Tudo que já estava lá na... Tudo que já estava pronto aqui, né? Está lá também. As letrinhas que é para a gente completar, tá em espaços vazios ali, que é o que eu vou completar aqui agora, tá? Como eu falei, eu não vou cobrar de vocês esse primeiro símbolo aqui ainda não. Mas a representação a gente tem que saber fazer, a representação de cá. Eu já vou colocar aqui então os símbolos, pessoal. Vou explicar mais esses símbolos para vocês nas próximas unidades, tá? Os símbolos dos elementos químicos, das espécies químicas, né, ele vai ser dado por uma letra, a primeira letra sempre maiúscula. Se precisar de mais de uma letra, a segunda letra ela é minúscula. O bar, então, é o símbolo BA. Tudo que eu fizer novo, pessoal, eu vou colocar numa cor diferente. Acho que vai ser útil aqui para a gente, só para a gente destacar. Vou colocar aqui um vermelho mais forte. BA. O alumínio, pessoal, é o AL. Só que o cátio alumínio, eu já vou dizer para vocês, o cátio alumínio ele é mais 3. O cátio alumínio é o elemento químico alumínio que perdeu 3 elétrons. Essa é a simbologia, tá? Eu preferia dar essa simbologia. Ele só não deu, como eu falei, porque tem esses símbolos mais atrás aí. O cátion cálcio, também cátio. Cátio sempre vai ser carga positiva, tá? O cátion cálcio é Ca2+. Como eu falei nesse momento, não se preocupem, essa simbologia primeira aqui, eu darei isso para vocês. E o ânion cloro, ele já mostrou isso também lá atrás, é o Cl-. Tudo é coisa nova. Tudo que está em vermelho aqui é porque a gente não estava lá naquela tabela. Então, pessoal, aqui ele trouxe diferentes espécies químicas. Aqui o símbolo ele deveria ter dado, até eu acho, para esse nível, né? Mas ele não deu, mas eu estou dando aqui. E aqui A é o número de massa, Z é o número atômico, nêutrons, prótons, elétrons e a representação que a gente precisa de dar. Com esses dados aqui, pessoal, é o suficiente para nós resolvermos tudo que a gente precisa aqui. Eu vou pegar só aqui minha calculadora, está aqui no meu celular, tá? Que vai ser rapidinho, é um exercício fácil. Veja esse caso aqui, pessoal. E aqui a gente tem que usar fórmulas, né? As fórmulas que a gente precisa aqui, vou até colocá-las aqui embaixo. Z é o número atômico, é igual ao número de prótons, é igual ao número de elétrons. Okay? E a massa, ela é igual a Z mais N. Elétron está com E maiúsculo, né? Desculpa. Os átomos eletricamente neutros. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, com um átomo eletricamente neutro, né? Só não vale para caso dos ânions, né? E a massa é igual ao número de... Opa, não é X, não. A massa é igual ao número atômico, né? Que é Z, mais o número de nêutrons. E sabendo que Z é igual a P. Essas são as fórmulas que a gente precisa aqui. Ó. Então, olha só. Esse caso aqui. Ele até deu essa simbologia aqui para a gente, pessoal. Olha aqui. Ele deu esses dois dados, nem precisaria, mas ele já deu aqui uma representação. Ó. O que isso quer dizer para a gente? Ó, 137 é a massa, está aqui. E esse embaixo, 56? O que é esse 56? Não é o número atômico? Então, ó, o Z aqui vai ser 56. Tem que ficar tudo vermelho. 56.
número de prótons? Se o número atômico é 56, o número de prótons também vai ser 56. E o número de elétrons, tá vendo? Não é um cátion, nem um ânion, também 56. Tá bem facinho. Número de prótons, né? Z é igual a P, que é igual a E. Se você somar os dois, 56 mais 81, vai dar 137. Ok? Correto? Esses outros casos aqui, pessoal. Vamos lá. Aqui ele só deu para mim Z, né? P e E. Como é cátion e ânion, aí eu já não posso usar essa relação que P é igual a E, né? Que o número de elétrons varia nos cátions e nos ânions. Mas aqui que tá me dando, o que ele me deu aqui? Já me deu a simbologia, a L3+, não deu, mas eu dei aqui para vocês agora, né? Número atômico 13, número de massa 14. O que é os demais aqui, pessoal? O número atômico é igual ao número de prótons, então aqui também vai ser 13. Correto? Se o Z é 13, o P vai ser 13. O número de elétrons vai ser 13 também? Não, por quê, pessoal? A L3+, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Se ele fosse normal, seria, né? Ele vai ter, na verdade, vocês vão entender para mim, 10 elétrons. Por que 10, pessoal? Porque a carga ela é mais 3. Ele tem 13 prótons e somente 10 elétrons. Por isso que dá aqui o mais 3, né? 13 menos 10. A carga aqui vai ser sempre o número de prótons menos o número de elétrons. 13 menos 10 vai dar 3. Ok? A massa que a gente não colocou aqui, ó. A massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. O número atômico vai ser o número de nêutrons. 13 mais 14 vai dar 27. E a representação, pessoal? Vou pegar o símbolo de cá só para facilitar aqui para a gente. Aqui agora é alumínio, né? O símbolo é AL. Deixa eu apagar isso aqui. Assim. AL, o alumínio. A massa vai ser 27. E o número atômico vai ser 13. E ele tem uma carga, né? Que é 3 mais. Essa é a simbologia. Isso aqui é a simbologia do cátion alumínio, né? Com essa simbologia eu sei que ele tem 13, né? O número atômico dele é 13, ele tem 13 prótons, ele tem 14 nêutrons, então 13 mais 14 dá 27. Né? Ele tem 10 elétrons. A carga dele aqui vai ser, né, 3 mais, ele é um cátion. Ok? Vamos fazer esse próximo. Cátion cálcio. Ele só me deu aqui a massa, né? E deu o número de prótons. Se ele deu o número de prótons, pessoal, 20, eu sei então que o número atômico também vai ser 20. O número de prótons é igual ao número atômico. O de elétrons não vai ser, né? Porque tem uma carga aqui 2 mais. Qual vai ser o número de elétrons, pessoal? Se a carga dele é 2 mais, ele tem 20 prótons, ele vai ter 2 elétrons a menos, ele vai ter uma carga, o número de elétrons 18. Eu vou entender para mim por quê, né? Que 20 menos 18 vai dar 2 positivo. Okay? O número de nêutrons. Se a massa é 40, o número de prótons é 20, para dar 40 aqui tem que ser também 20 nêutrons. E a simbologia? Vou pegar aqui de cima só para facilitar aqui para a gente. Aqui, ó, no lugar desse C aqui, vai ser do A, vai ser não dá certo isso. Né? Apagar tudo mesmo e faz de novo. O símbolo aqui, esse C. O símbolo vai ser CA. Certo? A massa é 40. O
O número atômico é 20. E a carga dele é 2 mais. Essa é a simbologia, é a representação, né? A massa, número de prótons, que é igual ao número, né, número atômico, né? O número de elétrons que não é igual porque é um cátion, então vai ser sempre menor. Vocês percebem que os cátions sempre têm menos elétrons do que prótons, por isso que a carga deles são positivas, né? Aquele elemento ali, né? Se você subtrair o número de prótons e elétrons, vai dar uma coisa positiva. Deixa eu fazer 2 anos também aqui para a gente entender bem. Olha esse caso aqui de baixo. O oxigênio, né, ele deu uma simbologia, é um ânion, né? Ficou errado aqui. Número atômico e número de massa. Se o número, olha, aqui está até errado, pessoal. Não sei se estava assim. Se estava assim, estava errado lá no livro, tá? Vocês podem corrigir. Aqui é 8, 16, tá? A gente tem número atômico igual a 8. Se tiver, eu não sei se eu que fiz o erro, né? Só de voltar aqui no livro. Não está errado aqui no livro. É o contrário aqui, tá? Todo livro tem alguns pequenos erros. A gente tem que, nossa função aqui é corrigi-los, né? Quando encontrá-los. Né? O livro está com erro mesmo, é 16 e 8. Então, se o número atômico é 8, ó, pessoal, o número de prótons também vai ser 8. O número de elétrons, veja só, aqui é O2 menos, pessoal. Eu vou dizer para vocês que o número de elétrons vai ser 10. Maior, o ânion tem mais elétrons do que prótons. É 8 prótons menos 10 elétrons vai dar menos 2. Ele ganhou 2 elétrons. Ele tem mais elétrons do que prótons. E o número de nêutrons aqui o número que eu vou somar com o número de prótons, né? E vai dar 16. Vai ter que ser também 8 para dar igual lá. Ok? A simbologia, aqui vai ser o O, o elemento oxigênio. A massa, 16. Okay? O número atômico, 8. E a carga dele vai ser 2 menos. Okay? Isso é a representação, né, do ânion de oxigênio. Ok? Então, você viu que conhecendo 2 desses valores, a gente sempre tem a condição de conhecer os demais. Okay? O ânion do cloro, pessoal. Ele está dizendo para mim que o número de massa é 35, o número de prótons é 17. Se o número de prótons é 17, o número atômico também vai ter que ser 17. O número atômico é igual ao número de prótons. Isso sempre vai ser válido, tá? O número de elétrons, pessoal, vai ser maior do que o número de prótons. Um a mais, vai ser 18, porque tem uma carga negativa. 18. O número de nêutrons, né? 35 menos 17. 35 menos 17 vai dar 18. Ele tem 18. 18 nêutrons. A simbologia disso vai ser Cl, a massa 35, o número atômico 17, e a carga vai ser menos 1. O 1, pessoal, você pode omiti-lo. Tá? Se quiser colocar menos 1 ou só o menos, o número 1 aqui já está implícito. Tá? Essa é a simbologia, pessoal. É a representação, né, para esse ânion cloro. E assim vai. Então, se a gente conhecer, fazer um outro aqui, um exemplo aqui para vocês qualquer, ó, uma letra maior, só para a gente finalizar aqui essa aula. Um número maior aqui. Ó, uma letra maior para ficar mais fácil. Se eu tivesse um caso, igual a gente vai pedir na prova, por exemplo, um elemento. Vamos pegar um que está ali mesmo. Vamos pegar, por exemplo, o cálcio. Eu ia dar para vocês desse jeito aqui. Ó. Cálcio. Cálcio não, né?
Vou pegar um que não esteja ali. Carbono. Carbono. Vou pegar um carbono, tá? Com massa. Um dos isótopos do carbono com massa 14 e número atômico 6. Você não está no exercício, não, tá? Só para a gente finalizar aqui. Ó. Se eu te dou isso, pessoal, e te peço para você o número de prótons, nêutrons, elétrons. O que eu sei aqui? Está aqui a nomenclatura. Só para a gente fechar, tá? O número atômico aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 6. Isso aqui, 6, né? O número de massa vai ser igual a quanto? 14. O número de prótons vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 6, que é igual ao número atômico, né? O número de elétrons é igual ao número atômico se não for nenhum cátio nem um ânion. Vai ser também igual a 6. O número de nêutrons vai ser igual a 14 menos 6, né? Vai dar 8. Isso eu quero que vocês saibam, tá? Dado um elemento químico, vocês saibam, né? Calcular o número de prótons, nêutrons e elétrons. Vou fazer um outro aqui com vocês, ó. Se eu colocasse isso aqui, ó, Na, 23, 11, 3 é a massa, 11 o atômico, e a carga aqui, mais um. Se eu te desse isso aqui, pessoal, e te perguntasse lá, qual vai ser o número atômico, te desse essa representação, é o cátion sódio. Se nem se está desse jeito, o que eu faria? O Na, ó, o número atômico vai ser igual a 11, que é o número, né? Isso aqui. O número de massa vai ser igual a 23. O número de prótons vai ser igual a 11. O número de elétrons vai ser quanto, pessoal? Vai ser 10. Não vai ser igual, mas é um cátio, né? Ele tem um próton a mais do que um elétron, porque a carga dele é 1 mais, né? O número de nêutrons vai ser igual a 23 menos 11, que vai dar 12. Ok? E fazer um outro ânion aqui, só para a gente pegar isso, finalizar isso. Vamos pegar o oxigênio, massa 16, até o oxigênio 17. É um deles, né? O 8. 2 menos. Realmente a gente vai pedir dessa forma. Te dou essa situação, te dou essa representação. Esse aqui é o ânion. Ele não estava lá, não, né? Não. O oxigênio já estava ali. Vou pegar um outro aqui. O cloro também já está lá. Vou pegar o nitrogênio. Nitrogênio. 3 menos. O nitrogênio, 15. O número atômico dele é 7. Esse caso aqui, pessoal, eu preciso saber. Eu te dei essa representação. Qual que é o número atômico aqui? 7. Qual que é o número de massa? É o A. 15. Qual que é o número de prótons? 7. Qual que é o número de elétrons? Não, são 3 cargas negativas, entendeu? Então vai ser 10. 10. 7 menos 10 vai dar menos 3. Essa é a continha, né? O número de nêutrons vai ser igual a 15 menos 7, né? Vai dar 8. Então, isso que eu quero de vocês, pessoal. Dada essa simbologia, aqui ele fez uma forma de um quadro, né? Mas eu dando essa representação para vocês, né? Essa representação sempre tem esse
esse jeitão, né? É uma simbologia própria da química. Dada essa simbologia, a gente tem condições de calcular, né? Porque a gente vai pedir para você sempre calcular o número de prótons, nêutrons e elétrons para um dado elemento químico. Então, quis ajudar, isso aqui sempre gera alguma dúvida, tá? Vou finalizar aqui. Deixa eu voltar lá para a minha apresentação. Mudou um pouquinho aqui agora. Como é que eu finalizo essa apresentação? Eu não estou conseguindo finalizar aqui a apresentação, né? Houve uma mudança no Google Meet. Como é que eu finalizo aqui? Isso, parar a apresentação. Então era isso, tá, pessoal? Fiz essa gravação, tentando ajudá-los, espero que eu tenha conseguido, ok? Vou postar, assim que finalizar aqui, eu vou criar o link do YouTube, vou enviar para vocês. E espero que eu tenha ajudado, tá? Qualquer coisa, entre em contato, essa última semana, né, desse PAPR2, ele está se encerrando agora no domingo. Na semana que vem, pessoal, a gente vai postar o PAPR3 na segunda, e o PAPR3, vocês vão ver que vai ser uma revisão do que a gente viu até agora, e a nossa avaliação bimestral. A gente já está partindo para finalizar nosso primeiro bimestre, né? São 3 PAPRs por bimestre. Então vai ser nossa avaliação bimestral. A gente vai ter aula síncrona para falar disso, tomara que dê tudo certo, ok? Mas não vem mais conteúdo novo, tá? O que vem agora vai ser revisões, a gente vai pedir para vocês fazerem novos exercícios de revisão, e vamos estar fazendo também aulas de revisão com vocês sobre esses 2 tópicos que nós estudamos, né? Que é a questão das substâncias e misturas, as técnicas de separação das misturas, e principalmente, né, a parte de modelo atômico, ok? Era isso, né? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, eu fico por aqui, e nos vemos em breve, se Deus quiser.